A experiência que a gente quer tá nesse caminho aqui. Se você quer ir pro caminho de lá, todo seu, mas aqui é o lugar. A gente usa, né, essas disciplinas de arquitetura também para trazer sensações nos ambientes. Bem-vindos ao Devs Criativos, uma série de entrevistas que dá voz a veteranos da indústria que contam suas histórias e fornecem dicas valiosas à nova geração de criadores de jogos. O Devs Criativos é apresentado pelo Cluster Game RS, uma parceria entre AD Jogos RS, Instituto Caldeira, FAPERGS, PUC RS e Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul. No vídeo de hoje, a level designer da Big Moxie Games, Vanessa Aguilar, compartilha suas experiências e nos conta como uma formação multidisciplinar pode ajudar no desenvolvimento de games. Para não perder nenhum episódio, se inscreva e ative as notificações do canal do Cluster Game RS no YouTube. Eu sou a Vanessa Aguilar, eu sou arquiteta e urbanista. Sempre gostei de jogos, né? Desde criança. Minha família sempre incentivou muito, né? Porque somos em 2 mulheres na casa, então, tipo assim, era muito melhor que a gente ficasse em casa jogando do que sair, né? Aquela coisa, tempos antigos. E eu sempre gostei de jogos, assim. Jogos foi um dos gatilhos para eu fazer arquitetura, porque eu era apaixonada por The Sims. Eu jogava muito The Sims e eu quero fazer isso de verdade, assim, na vida real. Quero construir casas, quero decorar, quero, né? E aí acabei indo para arquitetura, até porque na época, né, eu já tenho uma certa idade aí, na época não tinha faculdade de games, então normalmente a galera que trabalha com games aí que tem uma certa idade vem ou do design, ou vem de programação, né, vem de outras áreas que não especificamente jogos. E aí foi em 2017 que surgiu uma oportunidade, eu né, conheci um professor. Na época eu morava em Chapecó, né, em Santa Catarina, conheci o professor Rodrigo e ele falou, não, tem o curso de jogos e tudo mais, e eu não sabia que tinha. Eu falei, nossa, olha só. E eu acabei voltando para os estudos, assim, mas sem pretensão, tipo, vou mudar de profissão. Não, eu pensei, tô sentindo falta de estudar. E jogos é uma coisa que eu sempre gostei, vou fazer jogos. E aí eu comecei a fazer, terminei a faculdade em 2021, e no meio da faculdade eu senti assim, cara, eu acho que eu quero trabalhar com isso e talvez deixar a arquitetura assim mais de ladinho. E aí eu comecei a diminuir os projetos do escritório. Eu tive escritório por 8 anos. Eu diminuí os projetos do escritório e comecei a participar de Game Jam, fazer portfólio, né, postar coisas no LinkedIn. LinkedIn era uma coisa que eu não usava, eu tinha aquele preconceito, né, que eu acho que boa parte das pessoas tem um preconceito com o LinkedIn, tipo, ai, nossa, mas é um lugar chato, as pessoas ficam postando coisas meio, sei lá. E o meu professor sempre falava, cara, games é no LinkedIn. No LinkedIn tu vai achar as vagas, é lá que tu vai encontrar tudo. Então eu fui pro LinkedIn, comecei a postar as coisas, e numa Game Jam que eu participei, que foi na Women Game Jam, eu compartilhei meu perfil e o pessoal da organização começou a seguir todos os participantes, né? E aí, naquela semana ali da Women Game Jam, eu postei uma animação que eu estava fazendo para o meu TCC. E aí eu recebi uma mensagem no LinkedIn, uma producer, falando, Vanessa, você quer trabalhar com jogos? Eu falei, quero. Ela, você quer fazer uma entrevista comigo? Eu falei, sim. Aí eu fiz uma entrevista, mas não era para trabalhar com game design nem level design, era para trabalhar com animação. E animação sempre foi, assim, uma dificuldade para mim. Na faculdade, foi uma das matérias que eu mais sofri, assim. E aí fiz a entrevista e passei. E entrei para a indústria em 2021 como animadora 3D na DX Gameworks. E aí, mas eu, assim, na entrevista eu sempre falei, né? O meu sonho é trabalhar com level design. Porque level design tem tudo a ver com arquitetura. Então, eu já tenho essa bagagem de arquitetura que ia me auxiliar bastante. Então, não era só mudar a carreira, mas eu consigo aproveitar o conhecimento que eu já tinha. E então eu sempre deixei isso muito claro assim na entrevista. E aí eles falaram que em algum momento tu pode mudar de
de carreira dentro da empresa, né? É que agora a gente está com uma demanda grande de animação, mas depois, quem sabe, se abrir uma vaga, tu pode mudar. E aí aconteceu, terminei minhas demandas de animações e aí eu entrei como game designer, né? No caso ali de game design, é porque a gente não tinha vaga específica de level designer, né? Na verdade, boa parte assim dos estúdios, principalmente quanto menor estúdio, mais difícil é tu ter uma vaga específica, né, de level design. Então, eu fui para o game design, que também é uma área que eu gosto bastante, querendo ou não, level design é uma especialidade ali dentro, né, de game design, tá tudo no guarda-chuva. E aí eu participei de vários projetos, né, vários projetos não lançados, faz parte também, né, da profissão aí participar de vários projetos que não são lançados, mas o último projeto lançado que eu participei como game designer foi o Huff Gunner, do Jovem Nerd, né, que foi lançado no início desse ano. E aí, depois que terminou, né, esse contrato aí com o projeto do Huff, eu fiz entrevista para a Big Mox e entrei como level designer. E aí sim, como level designer, como eu gostaria, né? Então, hoje eu estou trabalhando num projeto AAA como level designer. A gente tem uma equipe com vários level designers, então é bem legal, assim, a gente usa todas essas habilidades, né, de arquitetura e tudo mais, então é algo bem prazeroso. Ainda na época, né, quando eu estava ali na animação, eu fui convidada para dar aula na faculdade, então eu aceitei e era para dar aula na disciplina de animação. Meu professor, ele só falou assim, ó, tá vendo, Karma, como é que vem? Mas foi legal, assim, eu aceitei, eu fiquei um ano dando aula lá no curso de jogos, no mesmo curso que eu me formei, né? Então, eu dava disciplinas de projeto de games, 3D, né? E animação. Então, foi uma experiência bem legal, assim, de se ter. A animação, na verdade, é porque durante o curso, eu sempre fui uma pessoa muito perfeccionista e sempre me cobrei muito. Eu sei que isso não é uma coisa assim tão legal com a gente mesmo, mas né, sou assim e eu lembro que na disciplina de animação era a disciplina que eu sofria muito porque na minha cabeça a animação estava incrível, mas a hora que eu ia pro computador e eu falei, gente, não tá saindo aquela animação que tá na minha cabeça, tá muito esquisito. Então eu sofria demais porque não, tipo assim, a animação não é que ela estava ruim, mas ela não estava perfeita como estava na minha cabeça. Então, foi por isso que foi uma disciplina assim que eu sofri bastante. Mas nesse período que eu trabalhei com uma animadora 3D, eu aprendi muito, eu melhorei muito, né? E aí eu comecei a conseguir tirar aquela imagem da minha cabeça e fazer isso na animação. Assim, foi um período bem legal. E também serviu para eu dar muito valor para os animadores, porque é um trabalho assim, olha, nossa, é muito trabalhoso, é muito trabalhoso. Mas level design é minha paixão, assim, eu gosto muito, é algo que, não sei, parece que acontece, sabe? Eu acho que já vem da arquitetura, né, de muitos anos, então acaba sendo um pouco mais fácil, assim, ter algumas visões, né, em relação a isso. Assim, arquitetura, eu amo arquitetura. Amo arquitetura, amo construir coisas, criar coisas para fazer as pessoas se sentirem bem, né? Então, quando eu era criança ainda, eu brincava, eu lembro que a gente tinha muitos brinquedos, a gente teve esse privilégio, né? A gente tinha muitos brinquedos, mas o que eu mais gostava de brincar, eu pegava um pedaço de madeira que às vezes tinha dentro da churrasqueira lá do meu pai, e eu ficava desenhando cidades, planta baixa de cidades, para a gente poder brincar com as nossas bonequinhas na cidade. Então, já era uma coisa que eu gostava de fazer, essa coisa de criar um mundo, criar aquela coisa do imaginário, né? A gente vai criar brincadeiras. Eu também era aquela criança que eu gostava de inventar brincadeira, mas não necessariamente eu gostava de participar, eu gostava de ver a galera brincando e se divertindo com uma coisa que eu que dei a ideia. Então, eu acho que
não sei, me sentia muito bem, assim. E aí, a arquitetura é uma coisa que eu gosto muito, né? Apesar de que a arquitetura tradicional me deu uma cansada, assim, depois de 8 anos ali. Mas eu ainda gosto muito. Eu ainda gosto muito de criar um espaço, de guiar o jogador e dizer, tipo, ó, vem por aqui, que por aqui tu vai ganhar uma coisa legal. E depois daqui você vai ali, sabe? Aquela coisa de guiar o jogador. Então, é uma coisa que eu gosto muito, assim. No level design a gente tem muito a questão de criar as experiências, né? E surpresas, assim. E a gente consegue fazer isso com o level design. O level design, e aí quando eu falo level design é no gray box mesmo, tipo, não tô falando de dressing ainda, de arte, é só no gray box, porque é aquela, se o jogo tá legal no gray box, a hora que colocar em arte vai ficar incrível, né? Então, a gente, né, o gray box é quando a gente monta o level ali tudo em blocos, então não tem artes, tu só tem blocos, e aí tu anda com o personagem ali naquele monte de blocos coloridos, né? A gente fala gray box, mas a gente coloca cores nos levels para facilitar e guiar o jogador. Mas eu acho que então é uma coisa assim que eu sempre gostei da ideia de criar esses espaços, de dizer, ó, aqui você pode vir, aqui você não pode vir. Então, eu acho que é uma coisa que já vem assim de tempos, não foi uma coisa que eu de repente dei um estalo, acho que é level design. Eu acho que é uma coisa que eu já vinha sentindo, assim. Eu tinha, assim, inicialmente eu tinha pensado, eu aceitaria trabalhar como modeladora 3D, como game designer, mas game designer é mais difícil, né? Level designer é muito difícil porque tem poucas vagas, né, aqui no Brasil que tenha vaga específica de level design. Game design ainda tu tem, mas ainda assim, né? Se tu pega num projeto, tu vai ter lá 2 game designers em um projeto. Não é toda hora que tem vaga. Agora, artista, tu precisa de muitos artistas para fazer todo o jogo, né? Então, eu falava, bom, 3D talvez seja uma boa opção. E eu gostava muito já de fazer modelagem e tal. Eu já gostava de fazer as maquetes renderizadas em arquitetura, então eu já tinha essa proximidade aí com 3D. Mas eu acho que, para mim, pensando assim em entrar, né, na indústria de games, eu recebi muitos nãos, só que também eu recebia muitos nãos porque eu também não tinha noção nenhuma, assim, eu coloquei na cabeça uma coisa que já tinha me falado, falou assim, você vai receber muitos nãos, só pegue e se candidata às vagas, porque às vezes a gente fica esperando estar pronto para a vaga e a gente, por medo de, acho que eu não estou pronta ainda, não se candidatar. Então, eu fiz o contrário. Eu não tenho nada, mas eu vou me candidatar às vagas. Só que assim, eu me candidatei às vagas completamente errado, né? Tipo, a pessoa júnior que não tem nada no portfólio se candidatar à vaga para Ubisoft, para Blizzard. Então, tipo assim, calma lá, né? Mas uma coisa que eu sentia era que sim, level design ia ser mais difícil, porque pela questão de oferta, né? E demanda, então eu já tinha ali, tá, beleza, então eu vou colocar ali como animadora 3D, animadora 3D não, modeladora 3D, que quem sabe seja mais fácil, né? Mais fácil de me aceitarem. Mas aí, no fim, acabou sendo animação e é aquilo. Quando eu recebi a proposta para animação, eu nem pensei muito. Eu falei, não, eu vou aceitar, porque assim, é aquela coisa do que a gente fala, do furar a bolha. Depois que eu tô lá dentro, aí fica mais fácil, né? Então eu topei fazer uma coisa que eu nem passava pela minha cabeça, trabalhar com animação, mas no fim deu tudo certo. Na verdade, quando eu entrei, era full remoto, porque foi ali durante a pandemia, né? Era 2021, e aí o estúdio acabou se mantendo remoto, tinha gente do país inteiro. E aí, depois de um tempo, eu me mudei para São Paulo e eu estava trabalhando híbrido lá na DX.
Então, a gente ia 3 vezes por semana para o estúdio, 2 vezes ficava em casa. E aí, quando eu entrei na Big Moxie, que é aqui de Porto Alegre, eu estava remoto, porque eu ainda estava em São Paulo, mas eles incentivam muito o presencial. E aí eu acabei me mudando aqui para Porto Alegre. Na verdade, eu já queria me mudar, porque São Paulo, para mim, é muito caótico, não rolou, não consegui me adaptar. Então, eu já estava querendo ir embora de lá, e aí acabou casando, né? Que aí tem a empresa aqui, o pessoal, como eles dão esse suporte, né, para poder se mudar. Então, eu acabei vindo para Porto Alegre, e foi assim que eu cheguei aqui. E aí, hoje, eu trabalho full presencial. Mas, assim, pensando na indústria de games, eu acho que boa parte dos estúdios, pelo menos aqui no Brasil, são remotos. É mais difícil ter, assim, remoto, mas tipo assim, se tem um estúdio, eles, pode vir para o estúdio se tu quiser, né? Tu tem essa opção. Porque às vezes tem, né, o pessoal que, sei lá, não mora sozinho, tem filhos, e aí acaba sendo um problema, tipo, para a pessoa trabalhar em casa, porque toda hora tem gente chamando e tal, então tem gente que prefere o presencial, né? Mas aí tem essas opções. O que eu vejo, assim, de maior dificuldade, e aí, assim, quando eu digo dificuldade, é dificuldade de, talvez, de um entendimento do que é level design. Quando a gente é júnior, se a gente não estudou muito, assim, muito a fundo, é muito fácil confundir level design com environment, ou dressing, né, que é a parte de arte. Então, é muito comum, assim, várias vezes quando a gente tá com vaga aberta, né, daí tu vai ver os portfólios do pessoal, tu não vê level design, porque o level design, ele é um trabalho invisível. Tu vai ver a arte, e aí tu vê o portfólio do pessoal, tipo assim, já tem lá um level inteiro pronto, com arte, mas e o gray box? Tá onde, sabe? Eu quero ver por baixo de toda esse enfeite, assim. Então, eu vejo que é uma confusão que acontece, e aí aquilo, né? A gente já tem poucas vagas em aberto para level designer. E aí, tu ter pessoas que estão querendo entrar na área, mas ainda não tem uma noção correta do que é level design, né? Então aí fica difícil, assim, aí às vezes tu fica naquela, tipo, tá, vamos contratar esta pessoa e vamos ensinar para ela que, né? Aí depende, né, do momento do estúdio, enfim. Mas eu vejo que para level design tem, assim, o que me chama mais atenção é isso, assim, uma dificuldade de entendimento do que é level design. Querendo ou não, o gray box ele não deixa de ser uma coisa mais técnica, porque no gray, tipo assim, se você tá acostumado, né, level designers que já tem uma experiência, tu olha um gray box, tu consegue diferenciar o que é um gray box bom e um gray box ok, né? Então, no portfólio, para level design, gray box, fazer protótipos aí, projetos pessoais, tipo assim, nunca tive a oportunidade de trabalhar como level designer, mas eu gostaria de trabalhar como level designer, monta portfólio e pensa em coisas pequenas, né? Então, eu quero fazer, eu gostaria muito de trabalhar num jogo de stealth, né? Tipo um Assassin's Creed e tal. Eu vou pegar uma missão de Assassin's Creed, um pedacinho lá, vou criar o meu, tipo, vou me inspirar, né, num jogo e vou fazer um level com esta missão. Eu faço isso mesmo, né, agora já na indústria, já trabalhando, eu continuo fazendo porque eu uso como estudo para mim. Então, eu tenho lá e eu tenho um relacionamento abusivo com a Ubisoft, eu adoro Assassin's Creed, apesar de tudo, e eu tô fazendo agora um level inspirado em Assassin's Creed, é um level curtinho, tipo, montar ali uma área, você tem uma missão para fazer, a missão é essa, o espaço que eu tenho é esse aqui. E fazer o Grey Box e usar isso como portfólio, porque um bom Grey Box é o que pode
colocar, né, uma pessoa na indústria de games, mesmo que ela não tenha experiência em estúdios, né? Obviamente, vai entrar como júnior, talvez como com estágio, mas é importante ter o Grey Box. E não que a pessoa não possa ter arte também no portfólio, mas é importante que no portfólio fique claro para quem está recrutando que a pessoa entende que level design é uma coisa e que arte é outra, e que essa pessoa fez a arte como um bônus, né? Para mostrar, ó, este era o Grey Box e este é o level finalizado. Então, é legal, pode ser bem legal também. E querendo ou não, você tendo os dois, te abre caminhos daqui a pouco, se tu quiser seguir para uma área de arte ao invés de level design, né? Tu tem a possibilidade ali dos dois, porque tu está trabalhando com as duas coisas. Temos as hard skills e as soft skills que a gente sempre fala, né? Eu vou focar aqui um pouco mais nas hard skills, que é focado no level design, porque soft skills eu acho que é uma coisa que é meio que em geral, assim, né? Para você se dar bem no teu trabalho, você ser uma pessoa organizada, enfim, e toda aquela questão, né? Para você estar saudável no teu ambiente de trabalho. Mas pensando em level design é uma área multidisciplinar, querendo ou não, porque um dia tu pode estar fazendo um level de uma floresta mal assombrada, e no outro tu está fazendo um level com mar e navios pirata. Tipo, são coisas muito diferentes, e quando a gente vai fazer o level, a gente precisa pesquisar sobre essas coisas. Isso é uma das coisas que é legal e que eu acho que eu trago já isso de arquitetura, porque arquitetura também é uma área multidisciplinar, onde você... eu nunca fiz um hospital. Eu preciso pesquisar o que precisa ter no hospital. E assim como em arquitetura, a gente em level design também faz isso, né? Eu vou ter que fazer agora um porto marítimo. Então, o que tem num porto marítimo? Porque eu preciso construir um level que pareça um porto marítimo. As pessoas têm referências do que é um porto, de como que é um porto, então a gente precisa, mesmo sendo um jogo e sendo algo mais fantasioso, eu preciso dar a sensação para as pessoas de que aquilo é um porto, né? Então a gente precisa pesquisar muito sobre. A pessoa ter assim uma base mais multidisciplinar, assim como game design, modelagem. Modelagem é uma coisa que acaba ajudando bastante, né? Quando a gente trabalha com level design, porque às vezes eu preciso de uma forma específica para colocar lá no meu Grey Box, e aí eu não fico dependente de um modelador 3D. Eu vou lá, eu mesma faço do meu jeito, e eu sei que, porque o Grey Box é temporário, por isso que eu falo que é um trabalho invisível. Então, se é temporário, eu não preciso ficar me preocupando muito em como que vai ficar esse 3D, né? O importante é que cumpra a função que eu preciso lá naquele momento. Ter uma noção de programação, de blueprints, é um bônus, né? Não, assim, na verdade, tudo é um bônus, porque quanto mais coisas a gente absorver, mais informações a gente tem para ajudar a gente, né, na construção de um level. Entender e ouvir os jogadores, né? Entender o comportamento dos jogadores, dependendo do jogo que tu tá fazendo, os jogadores têm um certo perfil. Então, como que tu vai construir um level? Como que eu vou guiar uma pessoa sem saber o comportamento dela? Então, eu preciso entender o comportamento desse jogador. Ter noções de arquitetura, de métricas, isso é importante. Eu lembro que quando eu ouvia, né, outros profissionais da área falando, né, de level design e tal, não, tem que ter noção de arquitetura. Tá aí, é isso, eu já tenho isso aí, é uma coisa que já vai me ajudar. Então, assim, noções de arquitetura, noções de métricas, e quando a gente fala de métricas, é ter uma noção mesmo quanto mede as coisas na vida real. As medidas que a gente usa nos jogos dificilmente são
as mesmas medidas do mundo real, porque depende muito de ângulo de câmera, né? Como que a câmera vai estar mostrando aquilo lá. Então, tudo é pela sensação que a gente dá para o jogador. Então, dependendo como está a câmera, às vezes as coisas precisam ser um pouquinho maiores do que na vida real. Mas, se a gente tem noção de métricas, é quase uma regra de 3. Se na vida real uma mesa tem 75 centímetros de altura, e no meu jogo ela vai ter, sei lá, 90, então qual que é o tamanho da minha cadeira? Porque é proporção, né? Então eu aumento a minha mesa, eu tenho que aumentar a cadeira. Quanto que eu tenho que aumentar a cadeira? Porque eu sei quanto mede uma cadeira. Então no jogo ela vai medir. E essas métricas são importantes, né? É onde é o que vai dar o limite do espaço para o jogador. Qual que é o tamanho de uma porta num jogo? Qual que é a altura, um pé direito, né, num espaço de jogo? Então essa noção de arquitetura é bem importante, assim. E não só pensando em métricas, mas pensando em formas de guiar o jogador, né? Porque a gente faz isso com a arquitetura também. Dependendo da forma que a gente dispõe, até vou dar um exemplo aqui. Você tem uma obra que vai acontecer numa esquina. Se você fizer essa obra com uma quina bem saliente, tipo, bem um quadrado, assim, tu vai transmitir uma informação de que a pessoa que está andando na calçada, ela vai ter que dar essa volta. A partir do momento que eu faço uma curva nessa esquina, já muda tudo, as pessoas já vão passar mais perto da tua edificação, tu está convidando elas a entrar no teu lote. Então, tem formas que a gente guia o jogador. O ângulo que eu coloco uma parede, a hora que o jogador chega lá, ele sabe se ele vai para lá ou se ele vai para o outro lado. Então a gente consegue, assim, o jogador ele faz o que ele quer e ele vai quebrar o teu jogo de todas as formas possíveis. Mas a gente cria um caminho que, ó, se você vier por aqui, não tem erro. A experiência que a gente quer tá nesse caminho aqui. Se você quer ir para o caminho de lá, todo seu, mas aqui é o lugar. Então a gente tem a gente usa, né, essas disciplinas de arquitetura também para trazer sensações nos ambientes. Questão de cores, se você tem paredes escuras e um teto claro, você está dando uma sensação. Agora, se tu inverte isso, tu tem o teto escuro e as paredes claras, a sensação é que o teto está te achatando. Então, depende da sensação que a gente quer trazer para o jogador. Além, né, dessas noções de arquitetura, que ajuda muito, entender fluxos de acordo com o tipo do jogo, né? O fluxo que eu vou ter num jogo de FPS, por exemplo, vai ser diferente de um jogo de stealth. Então, como que a gente monta esses fluxos? E também vai ser diferente de um jogo de puzzles, né? Saber fazer fluxograma. Fluxograma é uma coisa que a gente usa muito, porque é o caminho que o jogador vai fazer, né? E principalmente se eu tenho um jogo de puzzle, onde eu preciso de uma chave para liberar uma porta, tipo, esse fluxograma vai me ajudar muito antes de eu construir o meu level, né? Ter uma boa facilidade em documentar as suas coisas, isso é importante, porque o nosso trabalho é invisível, mas para os desenvolvedores, eles precisam saber quais são as nossas intenções de experiência para o jogador. Então, a gente costuma escrever uma documentação, qual é o objetivo desse level. E quando a gente fala de objetivo, não é o objetivo dentro do jogo, é qual o objetivo que eu, como level designer, tenho para o jogador com este level. Né? A gente coloca todas as referências, faz um mood board, a gente faz esses fluxogramas, a gente levanta todas as mecânicas que vão ser utilizadas nesse level. Se a gente tem missão no level, qual missão que vai acontecer? Como que é essa missão? Qual que é a história desse jogo? Porque dependendo da história, a gente também consegue contar uma história com level design.
né? Eu não estou fazendo arte final, mas a partir do momento que eu tenho uma área e que tem um buraco na parede pode significar muitas coisas. Pode significar uma explosão que quebrou aquela parede, pode, sei lá, pode ser uma obra que está acontecendo, então depende da história que a gente quer contar. Então é bom a gente documentar tudo isso e a gente deixa notas no próprio Grey Box, a gente deixa notas explicativas, ó, essa área aqui, a minha ideia é isso, isso e isso. A gente não está dizendo para o artista o que ele tem que fazer, mas a gente está dando a nossa ideia como level designer, pensando no fluxo, né, desse level, para que ele aconteça da melhor forma possível, porque não adianta eu fazer um ótimo Grey Box se o artista não entendeu o que eu estou querendo, ele daqui a pouco ele coloca um asset de arte num lugar que não deveria, e aí já quebrou o fluxo do que eu estava pensando. Né? Então é importante ter essa comunicação, uma boa comunicação com o time, tanto de arte como game design. E se manter sempre estudando, buscando melhorar, entender as demandas dos jogadores, né? A gente está sempre jogando, está sempre é difícil, uma vez que você começa a trabalhar com isso, é difícil desligar um botão quando você vai jogar, de você não ficar analisando o level dos outros, né, que são os seus colegas, mas a gente faz isso, né, e eu acho que é super saudável, assim, porque é uma forma, quando a gente está jogando, a gente está estudando. Eu considero que eu estou estudando. Vou ficar horas jogando, mas enquanto eu estou jogando, eu estou analisando muitas coisas que estão acontecendo ali. Tem coisas que a gente, como jogador, a gente meio que já percebe. E em level design é importante a gente saber esses padrões que os jogadores entendem, porque se a gente quer passar mensagem para eles, a gente precisa entender a linguagem que eles entendem. Né? Então, é uma das formas aí da gente poder guiar o jogador e dar um leve spoiler e criar tensão também, né? Que é uma das coisas que a gente também faz. Ainda não é tão comum, principalmente nessas áreas. Quando você vai para as áreas mais de arte, você encontra bastante mulheres. No estúdio, na DX, quando eu trabalhava na DX, tinha muitas mulheres artistas, né? Porém, em game design, no início era só eu e depois entrou a Kelly, que aí era minha duplinha lá. Então, aí éramos em duas mulheres, mas assim, nós éramos em agora não me recordo, mas a gente era em vários game designers e era só eu e ela de mulher. E agora em level nós somos em 7, se não me engano, 7 level designers e 2 mulheres. Então, assim, até tem. Quando eu estava em animação, eu era a única mulher no time de animação. Ainda é uma área que tem menos mulheres, né? Principalmente nessas áreas assim mais de game design, de level design. Mas eu sinto que isso tem mudado, assim, aos poucos isso tem mudado nesse cenário e eu tenho encontrado mais mulheres aí. Às vezes a gente tem a sensação que tem poucas mulheres, porque apesar de ter mulheres, elas estão cada uma em um estúdio e aí a gente está separada. Mas elas estão aí. Você tem muitos estúdios que procuram mais mulheres, justamente pensando naquela questão de diversidade e tudo mais. Então, assim, é muito comum você ter estúdios procurando mulheres. Né? Então, eu lembro quando eu entrei na DX, uma das coisas, né, que eles buscavam era buscar mais mulheres para ter no estúdio. E na Big Mox também. Na Big Mox, assim, se a gente for somar as mulheres em todas as áreas, nós até que somos várias mulheres. Várias mulheres, mas assim, cada uma na sua área específica, mas somos em bastante também. Então, hoje eu vejo que os estúdios têm buscado bastante mulheres na área, principalmente pensando nessa questão de diversidade, né? Mas, assim, de preconceito, não. Eu acho que eu fui privilegiada, assim, eu conheço, né, outras mulheres que passaram por situações, assim, que não foram tão legais, mas eu
desde que eu entrei na indústria, sempre tive colegas muito legais, assim, que me acolheram, me ensinaram, me ajudaram a crescer, então eu só tenho a agradecer, tive muita sorte aí.